chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei sua nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei sua nação, sararei sua família, seus filhos e suas filhas, curarei suas feridas, restaurarei as suas vidas, vou curar a idolatria e toda feitiçaria, vou curar a violência, sararei sua nação, vou curar seus governantes, reis, rainhas, presidentes, sararei a economia, restaurarei sua alegria, então eu ouvirei sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei sua nação, então eu ouvirei sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei sua nação. Graça e paz. Na semana passada deixei uma mensagem de Natal que o seu coração seja todos os dias grato pela salvação que temos pelo nascimento de Cristo. E também tenhamos um ano diário de louvor a Deus, tá? Bem, complementando aquilo que eu sinto que Deus queira de nós, de mim, de você, da igreja, nesse dia 31 de dezembro, o salmista diz: aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus. A sombra do Onipotente de Deus descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ou seja, Deus não quer que você seja o quê? O visitante da presença de Deus, que a gente sinta a presença de Deus esporadicamente. Mas Deus quer que você busque a presença de Deus diariamente. E que você não seja um visitante da presença de Deus, mas seja um morador. Aquele que diz bom dia, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo. Tenha relacionamento, uma conexão com Ele diária. E Ele diz, se você fizer isso, você vai descansar. Independente da situação do nosso país, aquele que se esconde na presença de Deus, o morador da presença de Deus, o morador do céu, a gente está já nos acostumando a morar no pedaço do céu, tá? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Muitos estão com medo do que pode acontecer nesse ano de 2026. Muitos laços podem acontecer? Pode ser. E da peste perniciosa, será que vem alguma peste? Pode ser, não sei. Mas Ele diz, eu vou te cobrir com as minhas penas, debaixo das minhas asas, te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel, vai ser uma proteção. A presença de Deus. Aquele que busca diariamente ao Senhor. É um desafio para que em 26 você busque a Deus diariamente. Não somente uma reza, mas buscar a presença mais fundo do Senhor. E não terá mais medo do terror da noite, você vai dormir melhor. Nem da seta que voa de dia, você não vai ter medo. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado. Creio que vai acontecer muita coisa no nosso país e no mundo. Diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não chegará perto de você. Né? É uma promessa de Deus. Eu creio que é uma palavra de conforto e ao mesmo tempo de exortação. Tá? E eu ia deixar mais um versículo dizendo assim, eu mesmo, Deus diz, serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Eu creio que Deus queira de mim, de você. Aí você pode perguntar, tudo bem, mas eu oro todos os dias, talvez alguns orem Pai Nosso, não sei. Mas tem um momento de orar em línguas. Além da gratidão que a gente falou no Natal, na semana passada. E além dos louvores que tem que fazer parte integrante da tua vida, louvar a Deus. Né? Terceiro, aprenda a orar em línguas, porque é uma maneira de você entrar na presença de Deus, de você se acostumar a morar no pedaço do céu. Então, que seja esse o teu desafio para 2026, diariamente. E qual será o resultado? Deus vai te guardar. Independente do que aconteceu ao redor, Deus vai te guardar. Deus vai guardar a sua igreja. Então, que isso seja uma tônica da tua vida a partir de amanhã, a partir de hoje, tá? Então, tenha um 2026 morando na presença do Senhor, como Samuel fazia, ele dormia perto da arca do Senhor. Deus abençoe vocês, um excelente 2026. Vamos ouvir as mensagens proféticas que alguns pastores vão deixar para vocês. A paz do Senhor, com essa preocupação, entre aspas, né? Perguntando para Deus, Senhor, Tu estás chegando, né? O que Tu tens para esse ano? E o que eu senti foi João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Será que é possível adorar de outra forma, né? Sim. Vamos ver primeiro. Adorar. Adorar é reverenciar, honrar, prestar um culto.
E eu posso fazer isso de uma forma externa, só pro forma, né? Que aquilo realmente não está falando o que o meu coração está sentindo. E espírito, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito, Deus é Espírito, né? E então aquele que tem Jesus no coração já é um candidato para ser um adorador, né? Porque o Espírito Santo está lá. E é tão precioso, né? Que a Bíblia fala em Efésios, né? Enchei-vos do Espírito. Porque Deus nos deu esse poço da presença de Deus, esse poço do Espírito Santo que nos enche e nos leva a adorar, né? É um poço da presença que nos traz o amor, né? Que nasce do íntimo, está lá dentro, né? E em verdade, Jesus é a própria verdade, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E verdade também é a própria palavra de Deus, né? Então, o quanto que nós conhecemos a Jesus, né? Deus colocou, a Bíblia nos fala de mais de 50 nomes para Jesus. O quanto nós conhecemos do seu caráter, da sua pessoa, né? Que esses nomes representam. E também a Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor em Oséias, né? Porque Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, Ele é infinito e nós precisamos continuamente viver e conhecer quem Deus é. E outro significado também de verdade pode ser em sinceridade, sendo sinceros buscar a Deus, né? Adorar a Deus, porque o mundo está cheio de engano, nosso coração é enganoso e Jesus tem a verdade. Então, né? Essa sinceridade, essa honestidade que somente pode vir de Jesus. Então nós queremos ser esses adoradores, né? Eu quero ser procurada por Deus e que cada um de nós possamos ser procurados por Deus, possamos ser esses adoradores. Em nome de Jesus, em 2026. Graça e paz de Deus sobre a igreja. Nós temos essa sensação de que estamos numa fase de transição. O fato é que estamos entrando aí em 2026 uma perspectiva que é sombria um pouco talvez para nós, mas nós estamos dentro da igreja, para nós não vai permanecer sombrio não. Isso é uma primeira impressão, né? Lá em Isaías 43:19 fala, né? Eis que faço coisa nova porventura, não a percebeis. Até aqui houve um processo para nós vemos que podemos ter havido silêncio, frustração, preparo, talvez uma lapidação do nosso perfil. Aliás, não é nem do nosso perfil, é do nosso interior, na realidade, porque Deus vai trabalhar muito em nós no interior, até talvez aí mais um pouquinho de tempo, muito curto, mas a gente tem que estar preparado para aquilo que está vindo, né? E vem forte, com certeza. Você pode ver que você está com a sensação de que vem forte. E é algo que não se viu essa preparação, né? A gente não pode não ter tomado, tomara que a gente tenha tomado consciência disso daí, né? Mas foi feito alguma coisa e a gente está com uma estranheza ali, né? Foi algo estrutural, foi algo interno, uma verdade interior que dessa vez vai ser de transformação definitiva, né? É uma época de muita definição, com aumento do nosso discernimento, com aprofundamento. A gente vai perceber bem o que é um chamado, o que é uma distração. Nós já temos que ter percebido isso, porque é necessário mais intimidade. Nós vamos ter mais intimidade, vai ser desenvolvida mais intimidade entre nós e Deus, né? Lá em Apocalipse 2:7 fala sobre o Espírito e a igreja. E nós temos que prestar atenção na palavra, porque algumas coisas teriam que ser melhoradas.
que nós podemos sentir? Mais amor, eu creio. Algo com que Deus mexe muito e que está nesse contexto do amor é a compaixão. É a necessidade de transformação, porque o testemunho tem que ser verdadeiro. Às vezes nós não temos uma compreensão das coisas que nos aconteceram, mas sem dúvida, o testemunho agora ele vai ser bem levado em conta. Realmente houve transformação na nossa vida com as coisas que têm acontecido, né? A igreja, de maneira geral, não vai haver nela espetáculo, não vai haver nada. O próprio Senhor, quando veio, não foi para trabalhar com coisas assim tão tremendas ao olho visto. Ele veio modificar o interior. O Novo Testamento é assim, o Novo Testamento mostra a modificação do interior, né? Então ficou para trás o espetáculo, porque dessa vez é o interior que tem que ser trabalhado. Então nós vamos ser assim, de certa forma, exigidos nisso. Se foi tudo autêntico, se houve momento de intimidade com Deus, realmente, se nós falamos com Ele, se houve compaixão, se houve mudança, porque é uma época de mudança de estação. As coisas que para trás ficaram, Paulo foi usado por Deus e falou da importância de se esquecer tudo isso daí, lá para os Filipenses, mas ele tem o mesmo tom em relação à glória da presença dele, enfim, o quão ele é grande. Essa noção nós temos que ter, né? Que ele fala nas suas cartas, né? E a gente fica andando aí no Novo Testamento e de repente vê, meu Deus, por que a gente sempre é levado para a palavra de Deus através de Paulo, né? Por que esse aprofundamento? Deus tem uma preocupação muito especial com a questão da intimidade, do tempo que é passado com o Senhor, né? E Ele vai nos provar definitivamente a percepção de que as coisas estão sendo mudadas, mas para isso eu tenho que ter sido transformado. Tomara que eu tenha sido transformado. Essa é a minha preocupação, esse é o meu temor. Eu digo, Senhor, me transforma, Senhor. Tomara que eu tenha sido suficientemente transformado na compaixão, no amor, que eu deixe definitivamente o passado, as dificuldades e o embaraço, porque Ele vai agir tremendamente sobre a sua igreja. Muita coisa vai se definir, está havendo muita separação. E sem dar voltas, eu acho que Ele vai separar joio e trigo, e creio, sinto assim, que Ele está trabalhando em nós, porque tudo que não nos convém está ficando visível, percebível, mas é para nos abençoar, é para nos preparar para o que está vindo. Graça e paz de Deus sobre todos, que todos sejam muito abençoados nesse período, que todos estejam muito preparados para o período que vem, que é um período de prova e de profunda transformação no Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Graça e paz, queridos. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra profética para o ano de 2026. Antes, eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, algumas impressões da qual o Senhor tem colocado em meu coração. O Senhor falou fortemente nestes dias que o ano de 2026 será um ano de muitas escolhas nas nossas vidas, quando eu digo para nós cristãos. Então, a partir desse sentimento, eu gostaria de compartilhar uma passagem que está em Lucas 14, de 16 a 20, onde Jesus fala: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Ou seja,
Jesus a todo momento já vem nos convidando para estarmos assentados à mesa juntamente com Ele, estarmos na presença nesse grande banquete, nesta ceia que Ele tem preparado para nós. Mas a pergunta é, será que nós vamos ter as mesmas atitudes descritas por estes homens nesta parábola? Ou seja, cada um indo cuidar de seus afazeres, cada um indo buscar os bens materiais, ao invés de irem estar na presença do Senhor que os convidou para esta ceia. Fazendo uma analogia para nós, é isso. Quantas vezes nós temos recusado estar na presença de Cristo Jesus pelos nossos afazeres, ou por estarmos muito ocupados, ou mesmo por algumas distrações. Irmãos, Jesus, Ele vai continuar nos convidando, Ele vai continuar com este convite para que nós possamos sim estar juntamente com eles. Para aqueles que ainda não o conhecem, Ele vai estender este convite para que estas pessoas venham aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja bem, queridos, Jesus Cristo não é invasivo. Jesus Cristo, Ele não força ninguém a aceitá-lo em suas vidas. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que o ano que vem nós teremos que fazer escolhas nas nossas vidas. E a melhor escolha, a boa parte que nós podemos escolher é estar na presença de Jesus Cristo, cear, estar à mesa com Ele. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a porta, minha voz, e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Então, nesta noite, eu gostaria, nos últimos momentos, de orar com você e profetizar sobre as nossas vidas, que o Santo Espírito de Deus venha realmente nos fortalecer, abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos abrir a porta para Jesus e para que Ele possa entrar e nós cearmos juntamente com Ele, estarmos à mesa com Ele. Que o Santo Espírito de Deus ilumine, sim, o nosso entendimento, para que não recusemos o convite de Jesus, mas o aceitemos com alegria, com louvor e gratidão. Deus abençoe a todos, um abençoado 2026 a todos nós. Graça e paz a todos, meus irmãos. Boa noite. O Senhor tem falado muito comigo através do livro de Ageu. E a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, em Ageu 1:7, diz o Senhor assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E eu acho que essa é uma palavra bem propícia, né, para estes dias de final de ano, em que nós avaliamos muito a nossa vida natural, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós produzimos. O Senhor tem colocado no meu coração como você edificou o meu templo, como você tem edificado a minha casa, que sou eu mesma, o templo do Senhor, e que é você também o templo do Senhor. E eu venho analisando isso, aonde foi que eu dediquei a maior parte do meu tempo durante esse ano, aonde eu gastei a maior parte do tempo que o Senhor me deu durante esse ano. Se foi buscando edificar o corpo de Cristo, ou se foi vivendo para as minhas vontades, para as minhas necessidades, se eu valorizei mais o natural ou se eu valorizei mais o espiritual. E muitas vezes, quando a gente começa a enxergar dessa maneira, a gente tem que voltar lá para o altar. Voltar para o altar, onde a gente vai se reconciliar com o Senhor, onde a gente vai colocar as nossas prioridades, não segundo a nossa, mas segundo as prioridades do Senhor. Quando a gente muda a prioridade, o nosso coração vai se esfriando. Mas o Senhor, na misericórdia dele, ele trouxe outra palavra. E ele diz o seguinte: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor.
O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos. E aqui a gente vê que existe uma ordem. Primeiro ele vem sobre as autoridades, veio Zorobabel, veio sobre Josué. E depois veio sobre o povo. Então o Senhor vai ordenando as coisas de cima para baixo. Ele vem encorajando a liderança para que a liderança possa levantar o povo e juntos nós edificarmos a casa do Senhor. Porque ninguém edifica sozinho. Nós precisamos uns dos outros para que essa casa onde o Senhor vem habitar seja restaurada, seja construída. E vem novamente a palavra do Senhor e diz: ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Vem promessas aí pela frente, e dizendo que vai ser isso, que vai acontecer aquilo, que vai ser um ano difícil, que vai ser... Para nós não. Porque nós servimos ao Senhor dos Exércitos e Ele é conosco. E Ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Nós não dependemos de governo da terra. O nosso governo é um governo celestial. É Ele que governa sobre tudo e sobre todos. Por isso nós não temos o que temer. Ele é conosco, Ele está conosco e nós não podemos desanimar nessa edificação do corpo de Cristo, na edificação da igreja. Nós precisamos animar uns aos outros. O Senhor fala: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse lugar onde Ele coloca a paz é dentro de você, é dentro de mim, é dentro desse templo. E essa paz é uma paz que excede todo entendimento, porque ela vem direto do trono de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz assim, no 2:19, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romaeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia te abençoarei. Depois desse concerto que a gente faz com o Senhor, depois que nós colocamos Ele em primeiro lugar, os planos dele em primeiro lugar, e os nossos planos em segundo. Na hora que a gente coloca o Senhor à frente de tudo, Ele está dizendo: não vai te faltar nada. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos tudo, mas dentro de nós tem um vazio muito grande. Mas o Senhor é aquele que preenche e supre todas as nossas necessidades. E o Senhor, eu quero deixar uma palavra para você nessa noite que o Senhor colocou no meu coração. E Ele diz o seguinte: os campos ainda estão brancos. E Ele está dizendo: sai a colheita. Vocês vão colher aonde vocês não trabalharam, o Senhor está falando. Depois do acerto que a gente faz com o Senhor está dizendo: você vai colher aonde você não plantou. Aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo: você vai plantar e vai colher a 30, a 60 e a 100. Essa é a palavra do Senhor. Levanta os olhos, os campos estão brancos. Vamos trabalhar juntos. O Senhor está dizendo: não vá sozinho, não edifica sozinho. Somos um corpo, vamos edificar juntos, vamos crescer juntos.
e vamos sair juntos, porque sozinho não vai dar. A colheita vai ser tão grande depois desse acerto que a gente fizer com o Senhor. A colheita vai ser tão grande que nós vamos ter que sair de 2 em 2. A rede não vai aguentar. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor, quando Ele dá em abundância. A colheita de vidas vai ser grande. Não importa o que o governo está falando, não importa o que as pessoas estão dizendo. O que importa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, todas as promessas dele se cumprem. Que assim seja na sua casa, que assim seja na sua família, que seja na vida dos teus familiares, dos teus amigos, do emprego e por onde você andar. Que Deus abençoe, guarde e te proteja em todo o tempo. Feliz Ano Novo para todos. Graça e paz, igreja, boa noite. Graça e paz, igreja, boa noite. Estamos aqui com muita alegria para compartilhar uma palavra de bênção sobre a tua vida para o ano de 2026. Eu gostaria de ler Hebreus 12:2, que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa passagem é uma passagem que tem impactado muito a nossa vida, né? E principalmente o começo do versículo, onde fala, tendo os olhos fitos em Jesus, é o que Deus tem nos chamado para fazer desde o comecinho do ano. É isso, né? Que no ano que vem nós cremos que será um ano de bênção sobre a igreja do Senhor, Amém. Sobre as nossas vidas. Mas para nós desfrutarmos das maravilhas do Senhor, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso. O ano de 2026 está recheado de distrações que podem roubar a nossa atenção daquele que é a fonte da nossa vida, Jesus Cristo. O ano que vem nós teremos Copa do Mundo, eleições e um ano cheio de feriados durante a semana, ou seja, terão pontes de feriados, elementos básicos que tendem a roubar a nossa distração. Mas eu creio que aquelas pessoas que não se distraírem, porque o Espírito Santo, ele tem me mostrado, ele tem conversado comigo, que cada vez mais o inimigo vai querer nos distrair e tirar os olhos do que realmente importa. Na palavra de Deus tem uma parábola, a parábola do grande banquete, onde um senhor, ele preparou um grande banquete e pediu para os seus funcionários irem convidar pessoas para participar desse banquete. Mas as pessoas, elas estavam mais preocupadas com os seus afazeres do cotidiano do que ir ao banquete com o Senhor. E eu declaro sobre a tua vida, e eu compartilho, e eu creio que o ano de 2026 terá um banquete para a igreja do Senhor, para as nossas vidas. Amém. Mas para nós desfrutarmos deste banquete, nos nossos olhos tem que estar fitos no Senhor. O foco nosso é no Senhor, porque Ele é a fonte da nossa vida. Eu creio também que nós andaremos sobre as águas, Amém. Assim como Pedro andou, e nós não afundaremos como ele afundou, porque quando ele afundou, ele parou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias. Mas através dessa palavra, através desse direcionamento do Espírito Santo de Deus, os nossos olhos estarão no Senhor e nós viveremos um tempo novo debaixo da bênção dele. Amém. Então vamos juntos, caminhando como a igreja do Senhor, com o nosso foco em Jesus Cristo, e nada irá nos distrair e os nossos olhos ficarão fixos naquele que tem cuidado de nós e nos abençoado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa desfrutar deste banquete maravilhoso no próximo ano, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, é com alegria que eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de final de ano. Bom, nós chegamos aí em mais uma etapa,
mais um final de ano. Certamente muitas coisas boas ocorreram, muitas coisas ruins também, tristes, mas estamos certos que até aqui nos ajudou o Senhor. Certamente de tudo que você planejou, algumas coisas você não conseguiu, mas certamente algumas que você nem tinha planejado você conseguiu. Certamente na igreja você sentiu a presença de Deus, assim como eu senti a presença de Deus. Sou um privilegiado. Mas o último momento do ano é um momento de nós refletirmos o que nós queremos mudar para o ano vindouro. E talvez vocês que estão me ouvindo, certamente estão pensando, o pastor poderia trazer uma mensagem de esperança. E certo, tem uma mensagem de esperança. Cristo é a nossa esperança. E eu quero começar falando um pouco quando Deus chama e escolhe um povo através de Abraão. Deus o escolhe para ser menina dos seus olhos, ou seja, algo que merecia de muito cuidado. E sempre que eles buscavam a Deus, Deus respondia. Mas era muito comum que eles se afastassem de Deus e seguissem através de outros deuses, adorassem outros deuses. No Egito ficaram muitos séculos no Egito, na escravidão, na servidão do Egito. Estavam numa terra que não era deles por promessa, estavam vivendo no meio de um povo idólatra, onde adoravam vários deuses. Mas teve um dia, lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 7, o Senhor diz a Moisés: olha, Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Certamente, nem todos no Egito clamaram ao Senhor, mas alguém resolveu clamar, no meio daquele caos que estavam vivendo no Egito. O inferno se levantou porque o povo crescia e deu uma chacoalhada no povo, a ponto de Faraó colocar mais trabalho forçado para o povo de Deus. E isso despertava neles um sentimento de querer voltar para Canaã, querer ir para o lugar que Deus havia preparado para eles. O povo, na maioria das vezes, diante da dureza do coração, diante de Deus, eles tinham suas bênçãos condicionadas à obediência e fidelidade a Deus. E sempre eles quebravam a confiança. Isso repetia por várias vezes, e tanto no tempo dos profetas, no tempo dos patriarcas, no tempo dos reis. Mas tem uma passagem que eu gosto muito, que está no tempo dos juízes, lá no capítulo 6. E mais uma vez eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas. E durante 7 anos, tudo que eles produziam, os medianitas vinham e destruíam. Lá no capítulo 6, no verso 1, diz que fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas. A situação era caótica. Imagine você levantar e não saber onde você vai se esconder dos seus inimigos. Imagine você levantar e não saber o que será roubado da sua casa, o que será destruído da sua lavoura. E a Bíblia diz no capítulo 6 que assim o povo de Israel ficou bastante debilitado por causa dessa servidão que eles estavam debaixo do jugo dos medianitas. Mas de repente alguém resolve clamar, alguém resolve de manhã fazer diferente, mudar aquele cenário que estava caótico. E a Bíblia diz que, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor mais uma vez, assim como fizeram no Egito, por causa dos medianitas, o Senhor envia um profeta que diz: eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu os livrei dos egípcios da mão de todo quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e da sua terra. E disse mais o Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvido. Talvez você está pensando: mas pastor, o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com a igreja? Nós fomos incluídos nesse projeto de Deus. Através de Jesus Cristo nós tivemos o privilégio de também ser um povo escolhido, uma igreja santa, que o Senhor, pela sua misericórdia, nos incluiu nesse projeto. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um tempo parecido com o dos patriarcas, dos profetas, dos reis,
E certamente nos próximos meses, durante o carnaval, muitas pessoas vão sair às ruas em carros alegóricos, blasfemando contra Deus, contra Jesus. Isso certamente agora nos primeiros meses do ano. Também um ano de eleição, onde haverá muitos conchavos, que certamente envolverão até alguns líderes religiosos. Farão promessas vazias de atender o órfão e a viúva, mas não vão cumprir. Mas eu quero te dizer que existe uma esperança. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos levantar amanhã e dizer: Senhor, eu quero fazer a diferença nesse mundo corrompido e cruel. Eu vejo para o ano de 2026 mudanças na igreja. Não é só uma mudança espiritual, de avivamento, porque eu creio que haverá também essa mudança espiritual de avivamento. Mas toda essa mudança espiritual de avivamento, ela vem acompanhada de uma gratidão ao Senhor. Ela vem acompanhada de uma compaixão para com o próximo. E o que Deus tem colocado no meu coração é que a igreja do Senhor aqui na terra, ela vai fazer a diferença no próximo ano, com muita compaixão ao próximo. E quando isto acontecer, e Deus ouvir o nosso clamor, Deus ver as nossas atitudes em relação ao próximo, certamente Deus vai sair em socorro desta nação. Mas não é socorro só para aqueles que creem em Deus. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus traz a bênção sobre a terra. Ele não vai escolher casa, não vai escolher família, Ele vai trazer uma bênção sobre a terra, se nós realmente clamarmos ao Senhor, mudarmos de atitude, trazer compaixão no nosso coração e trazer uma mensagem de esperança e de salvação para aqueles que estão próximos de nós. E eu quero deixar um versículo que está em Isaías, no capítulo 1, verso 19, muito pequeno, mas de uma eficácia tremenda. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E ainda temos a esperança de um dia encontrar com Cristo e morar com Ele lá na glória. Que Deus em Cristo te abençoe e um ano de 2026 repleto de bênçãos do céu sobre a sua vida e daqueles que te cercam. Deus abençoe. Boa noite, queridos. Pastor Marcelinho aqui. Eu queria trazer uma palavra que o Senhor colocou muito forte ao meu coração para a nossa igreja, que é a palavra de reviver. Quando a gente fala de reviver, né, imediatamente a gente pensa naquela palavra de Nicodemos, que fala sobre o novo nascimento, mas não é necessariamente esse sentido que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que veio muito forte para mim foi em Ezequiel, capítulo 37, numa visão que o profeta tem sobre o vale dos ossos secos. Ezequiel 37, versículo 9, a palavra do Senhor diz: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie essa mensagem, pois assim diz o Senhor: ó fôlego, venha dos quatro ventos e sopre sobre os corpos mortos, para que eles voltem a viver. Alguns de nós talvez estávamos vivendo e vivemos 2025 mais ou menos como um corpo seco e morto da visão de Ezequiel. Ele aparentemente poderia até estar funcional, ele aparentemente poderia até estar inteiro ali, mas na prática ele estava sem vida. Isso é, às vezes, nosso caminhar no piloto automático, quando a gente faz as coisas sem paixão, sem expressão, talvez apenas existindo, mas não vivendo de fato. Muitos de nós, eu creio que deve ser o papel da maioria, estava cumprindo com as suas obrigações. Obrigações de família, obrigações no trabalho, obrigações no ministério, cumprindo uma vida devocional, às vezes ritualística. Mas essa palavra fala sobre reviver uma paixão, reviver um primeiro amor, um sentimento que faz tudo valer a pena e tira a gente de uma rotina de obrigação onde a gente cumpre as coisas apenas por um projeto de querer concluir ou querer bater um cartão. O Senhor deseja de fato em 2026, e essa palavra, reviver, ela vem para reviver algumas coisas que a gente nunca deveria ter perdido. Mas o Pai, na sua misericórdia, Ele nos restaura. E uma delas é o amor
né? O amor pelo reino, o amor pela busca pela palavra, pela comunhão com Deus. De novo, pode ser que a gente tenha cumprido tudo isso de uma forma mais ritualística, mas Deus, ele merece uma busca apaixonada. E eu creio que é isso que ele fará reviver em nós em 2026. Né? O amor de Deus é aquele que deve crescer, como a palavra fala, a luz da aurora, que ela brilha cada dia mais e nunca menos, né? Onde a gente nunca perde esse senso de paixão, essa vontade, né? de querer viver isso, porque o Senhor merece o nosso primeiro e melhor amor. O Senhor deseja também reviver em nós a alegria. O reino de Deus não deve ser recheado de crentes, né, com o farol baixo. Não que a gente não possa ter dias ruins, dias tristes, mas esse não deve ser o nosso estado de espírito. E muitas vezes acaba acontecendo porque o estresse em nós, ele tira muitas vezes a nossa capacidade de sentir os sabores da vida, de aproveitar aquilo que o Senhor colocou, viver com a alegria da salvação. E o Senhor deseja restaurar em nós tanto o amor quanto a alegria. E uma última coisa que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor deseja fazer reviver em 2026, são projetos antigos. Alguns podem ser algumas coisas que a gente deixou de fazer, seja para Deus, seja dentro do contexto da igreja, mas o Senhor colocou no meu coração que Ele vai reviver em 2026 projetos antigos. Eles podem ser sonhos, eles podem ser coisas que você já fazia, seja do ponto de vista ministerial, seja do ponto de vista familiar, mas o Senhor vai fazer reviver aquilo que nós eventualmente deixamos de lado, seja porque a gente perdeu a esperança ou a motivação, ou simplesmente com a rotina da vida a gente deixou de fazer. Cada um vai saber onde aplicar isso na sua vida, mas de fato o Senhor quer restaurar em nós essa capacidade de sonho, essa capacidade de trabalho, para que de fato a gente possa colocar, né, sonhos em prática. E aí, para fechar, eu quero ler 2 versículos com vocês dessa passagem que resumem, né, de maneira muito intensa o resultado dessa vida. No versículo 10, de novo do capítulo 37, o Senhor fala: todos esses ossos secos, eles voltaram à vida e se levantaram e se tornaram um grande exército. No versículo 14, a palavra fala: soprarei o meu espírito em vocês, diz o Senhor, e vocês voltarão a viver. Esse é o resultado dessa palavra. Um exército, uma igreja firme, que cumpre os seus propósitos de maneira viva, cheia do Espírito Santo, brilhante, vibrante, atuante, e que não cansa de buscar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o centro da vontade de Deus, para mim e para a sua vida. Que esse seja o nosso 2026. Recebe essa palavra para que o Senhor reviva em nós tudo aquilo que foi deixado para trás. Em nome de Jesus, recebe isso para a glória do Senhor. Amém. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas Tua palavra